gravar. Pronto. Já está. Já está gravando. A realidade é assim, é que tudo que a gente busca entender, tudo que a gente busca conhecer, a gente só tem duas possibilidades, só temos duas possibilidades de buscar esse conhecimento, tá? Ou a gente vai na teologia, ou a gente vai na ciência. Não existe uma outra forma da gente encontrar uma resposta, a não ser na teologia ou na ciência. Quando a gente quer se aprofundar mais, além daquilo que é a nossa compreensão, tá? O engraçado é que se você for na ciência, a ciência vai te falar que existem algumas leis que regem tudo isso aqui, na parte da ciência, né? Que é o estudo da ciência é o estudo da natureza, né? E uma dessas leis é a energia. E aí, se você perguntar para um cientista o que é energia, né, que é a lei da energia, ele vai te responder assim: a energia é. Ok. Se você for perguntar para um teólogo, né, e Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Deus simplesmente é. Ele não pode ser criado nem destruído, ele é causa e efeito de si mesmo, ele é 100% uniformemente presente, onipotente, em todos os lugares, em todos os espaços, em todas as dimensões, ao mesmo tempo e ao mesmo instante. Essa é a resposta que um teólogo vai te dar. E Deus simplesmente é. O engraçado é que o cientista fala exatamente a mesma coisa. A energia simplesmente é. Ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela é causa e efeito de si mesma, é 100% uniformemente presente em todos os lugares, em todos os espaços e dimensões, no mesmo instante e ao mesmo tempo. Boa noite, professor Jorge. Olá, boa noite. Está-me a ouvir? Sim, perfeitamente, claramente. E já estamos gravando aqui. Ok, maravilha. Então, eu estava falando aqui, professor Jorge, que quando a gente quer... Porque uma coisa, o Manuel estava me dizendo que alguns dias para cá ele não tem se aplicado aí muito, porque, assim, né, a vida dele e tal, e ele deu uma paradinha. E eu falei para ele, realmente, às vezes a gente precisa dessa pausa, mas tem uma coisa que não para, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão sempre ali a nos sabotar. E aí eu falei para ele que eu ia abordar aqui, vou abordar aqui hoje um pouquinho sobre conceitos de lei da atração, da vibração, e eu estava falando que quando a gente quer uma resposta que a gente não tem parâmetros, né, para ter aquele entendimento, a gente só tem duas formas de encontrar essa resposta. Ou a gente vai na teologia, nas bases da religião, das escrituras e tudo, ou a gente vai na ciência. Não tem outra forma. Ou é na teologia, relacionado às questões religiosas, ou é na ciência. E eu estava dizendo justamente isso, que tanto para a ciência é a energia, e para a teologia é Deus, né? Só que a definição de energia e a definição de Deus é basicamente a mesma. Porque, na verdade, tudo apenas é, tá? Agora, a gente tem que entender, né, que nós temos aqui algumas leis, né? E essas leis, elas se aplicam independente de ser bom ou mal para mim, ou ruim para mim, independente de eu gostar ou de eu não gostar, se vai fazer bem, se vai fazer mal. Não adianta você falar, não, mas aquela pessoa é tão ruim, aquilo não tinha que acontecer de bom com ela. Isso é o que a gente acha. Mas a lei, ela se aplica a qualquer um. E o universo, ele sempre vai responder sim. Sempre vai responder sim. Então, é assim, se a pessoa, ela acha, né, que ela tem escassez,
ela vai estar dizendo para o universo, se ela sente isso, universo, eu tenho escassez, né? E ele vai entender que você quer escassez, então ele vai te responder sim, sim, você tem escassez, eu vou te dar mais escassez. Então, muitas vezes, não é o que a gente fala, é o que a gente sente, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa ruim, tratando mal os empregados e prosperando, mas o que será que ela sente? Ela se sente bem fazendo aquilo. Ela se sente bem fazendo aquilo. Ela é genuína com ela mesma. Ela assume que faz aquilo, é genuína com ela mesma e ela vibra naquela vibração. E o universo vai dizer sim, vai dar mais possibilidades dela fazer mais aquilo com os outros. Mas com quem? Com quem estiver na mesma frequência dela. O que é uma lei? Bom, uma lei é assim, é uma ou mais regras que estabelece uma relação constante entre algum fenômeno, tá? Então, ou às vezes entre as fases de um mesmo fenômeno, tá? Então é assim, sempre que algum fenômeno que está acontecendo tem uma regra por trás que estabelece uma relação ali e que a gente possa observar aquilo a nível de percepção sistêmica, né, dos nossos sentidos e tudo, então isso é uma lei. Então a gente fala assim, sempre que vai ocorrer o mesmo fenômeno submetido àquela regra, com os mesmos parâmetros, com as mesmas condições específicas, aquilo vai ser definido como uma lei. Por quê? Porque toda a lei, ela descreve algum fenômeno que ocorre com certa regularidade, sempre associando as relações de causa e efeito. Vai haver uma causa e aquela causa, que é a regra, vai ter um efeito. Tá? Então, nós temos isso na lei da gravitação, na lei da ação e reação, na lei de Newton, né? Enfim, uma lei, ela é... Da gravidade. Da gravidade, exatamente. Também. Essa é a mais visível de todas. Uma lei é definida por um conjunto de regras exatas e absolutas que produz sempre o mesmo fenômeno. Então, de 100 anos para cá, com o advento da física quântica, o que é a física quântica? A física quântica é a física, é um ramo da física que começou com o Planck, com o John Wheeler, inclusive o Einstein também se envolveu nisso, que poucas pessoas sabem, mas o prêmio Nobel que o Einstein ganhou não foi por conta da lei da relatividade, que é a mais famosa dele. Não, ele estava tentando pôr abaixo a teoria do termoelétrico, que era defendido por quem estudava a física quântica, que basicamente era o seguinte, a física quântica, ela diz o seguinte, que quando você incide uma luz ou fótons no metal, a energia vai fazer soltar fótons. Se você aumentar aquela energia, pela física convencional de Newton, na época, se você aumenta a energia, você vai aumentar a velocidade de saída dos fótons. Só que a física quântica diz que não. Se você aumentar a energia, você aumenta, a velocidade é a mesma. O que você aumenta são os pacotes de fótons. Então, é mais ou menos assim, ó. Se você está andando e eu te empurro, isso é a lei tradicional, né? É a física cartesiana, mecanicista que a gente conhece. Se você está andando e eu ponho mais energia e eu te empurro, você vai andar com mais velocidade. Quando você vai para a área das partículas e subpartículas, não é assim que funciona. Se você aplica mais energia, a velocidade vai ser a mesma, só que vai ser emitido mais pacotes de elétrons ou de fótons, né? E aí, o Einstein, tentando provar o contrário disso, chegou à conclusão que é isso mesmo e ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel ele ganhou por conta disso. E não sou eu que estou dizendo, eu estudei isso. Eu estudei com o Amir Goswami, eu estudo isso, mas vocês podem entrar no Google e vocês vão ver exatamente. Tá? Então, a física quântica é um ramo que estuda a interpretação das leis do micro, ou seja, tudo que é abaixo ou partícula ou abaixo de partícula, pode ser átomo, pode ser elétron, pode ser energia, pode ser magnetismo, pode ser informação, tudo que estuda, tudo que se aplica abaixo é a física quântica que estuda. E eles observaram o seguinte,
que as regras da física convencional não se aplicam quando a gente entra no micro, mas que as regras que se aplicam no micro, as leis do micro, se aplicam no convencional. E isso causou um enorme paradigma, porque aí veio a experiência da dupla fenda, aí veio a experiência do spin do elétron. Talvez o que eu vou falar aqui, hoje o assunto, para quem chegou agora, Cíntia, Ana Maria, Marvino, hoje o assunto é um pouquinho aqui de papo de maluco, tá? É porque tem pessoas que às vezes têm muita dificuldade, né? Elas precisam entender para crer, né? Elas precisam entender para crer, né? E a gente tem que fazer justamente o oposto, né? A gente tem que crer para receber, crer para ver, mas a gente quer entender, a gente quer ver para crer. É muito interessante. Mas isso é em tudo que a gente faz isso, né? Tem pessoas que às vezes chegam para a gente e falam assim: ah, mas vocês poderiam ajudar a gente porque a vida de vocês vai bem e por que eu tenho que pagar? Eu não tenho condição de pagar, né? E aí eu respondo assim, né? É a mesma coisa que você está numa sala fria e você quer o calor e eu falo assim, então coloca a lenha lá na lareira que você vai ter o calor. Não, me dá o calor que eu ponho a lenha. Não existe isso, né? Sem lenha não tem calor. Então, hoje a gente está falando um pouquinho aí da física, né? E o que eu vou dizer é o seguinte, isso é um pouquinho complicado de entender, mas eu vou tentar explicar. Tudo aquilo que a gente vê, na verdade, não é o que a gente está percebendo, não é aquilo, tá? Se você for olhar na parede na sua frente, essa parede, ela é constituída de partículas. O que diferencia se é madeira ou se é papel? O que diferencia é a vibração das moléculas. É a mesma coisa. O que diferencia se é água, ou se é gelo, ou se é vapor, que a gente nem vê? É a vibração das moléculas que vai diferenciar. Só que tudo é constituído da mesma molécula, H2O. O vapor é H2O, no estado gasoso. O gelo é H2O no estado gelo. A água é H2O no estado líquido. Tá? Então, as moléculas são as mesmas, mas a vibração delas vão determinar o estado delas. Tá? Vão determinar. Então, uma parede, você só vê aquela parede como parede, porque ela tem algumas moléculas ali de cimento, de tal, mas a menor partícula daquilo é a mesma partícula que tem na água, a mesma partícula que tem no teu corpo, no meu corpo, que tem no ar, que tem em todo lugar. É a mesma partícula. E essa partícula, se a gente for ver, ela é 90% vazia. É o que eles chamam de vácuo quântico. Olha que maluquice. Então, eu estou dizendo para vocês que na frente de vocês tem uma parede que é 90% vazia. Sim. Mas por que ela é dura? Ela é dura por causa da vibração, da frequência das moléculas ali. Mas ela não deixa de ser vazia, porque essa é a propriedade do átomo. E mais uma propriedade que o átomo tem. O átomo é constituído de outras partículas. E essas outras partículas, elas não estão paradas. Elas estão sempre vibrando, saltando de órbita. Elas vão de uma órbita para outra, de outra para outra, volta para a mesma. Claro que vocês já devem ter esse conhecimento. Mas tem uma coisa que os cientistas descobriram, que inclusive agora já conseguiram fotografar. Eles descobriram que a partícula, ela não vai da órbita 1 para a órbita 2. Não é linear. Não é assim, ela está aqui e ela vai e chega aqui. Não. Ela está aqui. Aí ela desaparece daqui. Ela desapareceu. E ninguém sabe onde ela vai aparecer. Ela pode aparecer na 2, ela pode aparecer na 3, ou ela pode aparecer aqui de novo. É como se você, quando você vai fazer esse movimento, não fosse isso. É como se está assim, ó, você está aqui, desaparece para aparecer aqui. Desaparece para aparecer aqui. Só que isso é uma vibração muito, tão rápida que os nossos olhos não conseguem enxergar. Não tem um equipamento ainda que consiga mostrar isso em imagem, mas tem o osciloscópio. Porque como que é a forma de onda? Ela está aqui e ela está aqui. Só que quando ela está aqui para ir para cá, ela passa por esse estado, que é o estado neutro.
E essa dualidade tem que existir, até no nosso coração. Todo mundo sabe. E se você vê um eletrocardiograma, ele é assim, ou ele é assim. Se ele for assim, pode enterrar. Pode enterrar. Então, para onde que essa partícula vai quando ela desaparece? Né? Porque se ela desaparece, é como se fosse assim, a parede que você está vendo na sua frente, ela tá e não tá e não tá. E para onde ela vai quando ela desaparece? Ela vai para aquilo que os cientistas chamam de campo de infinitas potencialidades. O que é esse campo de infinitas potencialidades? É o que a gente chama de malha quântica de infinitas possibilidades. Deixando claro aqui que uma possibilidade não quer dizer que vai acontecer, tá? Você tem a possibilidade, conforme você aumenta a probabilidade daquela possibilidade, aquela possibilidade vai se manifestar. Mas por que eu falei tudo isso? Porque é justamente nesse momento que a partícula desaparece que nós criamos uma nova realidade. De que forma? Interagindo, nos comunicando com esse vácuo quântico. Então, é dessa forma, eu estou tentando detalhar aqui para explicar. Quando a gente fala, o professor Jorge, eu falo, vibração, quinta dimensão, é alegria, gratidão, é o sentimento, é justamente isso, é para a gente estar vibrando sempre numa frequência que quando tudo à nossa volta desaparece para aparecer de novo, a gente está mandando informação daquilo que a gente deseja, e não daquilo que a gente tem, e não daquilo que a gente tem medo, e não daquilo que foi ruim. Agora, se eu fico o tempo todo pensando no meu passado, pensando que eu não devia ter feito aquilo, nas coisas negativas do passado, pensando que, primeiro, eu não vou criar o meu futuro, porque eu não estou trabalhando no futuro, eu estou trabalhando no passado. E se eu criar o meu futuro, eu vou criar o meu futuro igual ao meu passado, porque é aquilo que eu estou vibrando, é aquilo que eu estou criando. Tá? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre isso, para que a gente entenda mais ou menos como é que se processa esse elo de comunicação. Nós também estamos e não estamos, estamos e não estamos. Então, a cada fração de milésimo de segundo, nós podemos criar uma nova realidade. O difícil é a gente se manter alinhado com essa nova realidade. Porque, como eu falei, existem leis exatas e absolutas, tem as leis herméticas, que são 7 leis, né? Então, tem a lei da energia, tem a lei da vibração, tem a lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? A lei da polaridade é que, assim, tudo tem um oposto. Tem o interior e o exterior. Tem o yin e tem o yang. Vocês estão fazendo os exercícios dos chakras, talvez alguns saibam, talvez não saibam, mas nós temos só 2 chakras. Imagina o chakra como um cone. E nós temos só 2, que é o chakra coronário, que é um cone apontado para cima, e nós temos o chakra base, que é um cone apontado para baixo. Todos os outros chakras é como se fosse 2 chakras. É como se, por exemplo, você tem aqui o frontal, tem um cone para frente e um cone para trás. Você tem o cardíaco, tem um cone para frente e um cone para trás. Tá? Então, tem o yin e tem o yang. A lei da polaridade, ela determina isso. Tem a lei da germinação. O que é a lei da germinação? É que tudo demanda um tempo para germinar. Tá? Então, são leis. Isso não muda. Isso não muda. E quando a gente fala germinar, vamos de novo em relação ao plantio. Não adianta eu desejar, eu querer morango e plantar banana. Vai dar um tempo. Quando nascer, vai nascer banana. E como que eu falo para o universo o que eu quero? É o que eu sinto. É o que eu sinto. E o universo vai dizer, tá bom, sim. E vai me entregar mais daquilo que eu estou sentindo. Tem a lei da relatividade. Ou seja, tudo é relativo. Nada é mal, nada é bom. Nada é certo, nada é errado. Nada é grande, nada é pequeno. Isso aqui é grande ou é pequeno? Depende. Se eu comparar
isto aqui é grande. Agora, se eu comparar com... que está ali em cima. Mas se eu comparar com um maior do que esse aqui já é pequeno. Então, é simples assim. É quando a gente fala o referencial, o ponto de vista. Por isso que a gente não... É burrice a gente ter pontos de vista. É burrice. É simplesmente burrice. Porque é um referencial. Aquela pessoa que fez alguma coisa que você polariza como errado, para ela é certo. E quem que está errado? Quem que está certo? Você está certo, é a sua verdade. Ela está certa, é a verdade dela. Agora, para ela faz bem. Para você está fazendo mal. Eu diria que quem está no negativo é você. Na verdade, é assim, o mundo está como está hoje, não é por causa das pessoas más, não. É por nossa causa. Não é. Hoje vocês vão sair daqui, nunca mais vão querer me ver na frente. Não é por causa das pessoas más. É por nossa causa. Por causa do governo? Por que é por nossa causa? Por que é? Eu vou dizer por quê. Porque se você for num lugar onde tem guerra, talvez 10% das pessoas ali sejam más. A maioria está ali porque foi hipnotizada, a maioria está ali não querendo estar, a maioria está ali obrigada, a maioria está ali sofrendo. Se você for num shopping center, talvez 1% das pessoas sejam más. 99% são boas. Se você pegar a população mundial de 8 bilhões de pessoas, eu garanto que não tem 1% de pessoas más. Mas então por que o mundo está em desequilíbrio? Sabe por quê? Porque nós, pessoas boas, vibramos a maior parte do nosso tempo do lado negativo. É por isso. E isso é negativo. Então tem mais negativo do que positivo. Mas porque nós vibramos no negativo. Não é por causa das pessoas más. Elas também vibram. Mas eu até diria que elas são neutras. Porque elas vibram, mas elas se sentem bem com isso. Nós não. Nós vibramos no negativo e não nos sentimos bem com isso. Tá? Atenção a isso. Tá? Então, tem a lei do reflexo. O que é a lei do reflexo? A lei do reflexo é como se tudo fosse um espelho. O tempo inteiro eu estou informando ao universo aquilo que eu desejo para a minha vida, através do que eu sinto. E o universo me responde sim. Não tem como ser diferente, que é para manter o equilíbrio. Tem a lei da prioridade. O que é a lei da prioridade? A lei da prioridade é assim, tudo é prioritário, tudo é bom e tudo é ruim. Nada é bom e nada é ruim. Tá? A ferramenta de Access, né, fala sobre isso, né? Tudo, como que é, Jorge? Para deu branco. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não, nada, tudo é o que parece ser, nada é o que parece ser. Sim, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Exatamente, isso é a lei da prioridade, porque tudo é prioritário. Fazendo este mantra 10 vezes à noite, se não conseguir dormir ou se estiver confuso, com ansiedade, stress, fazendo isso 10 vezes, dissipa, porque como não tem lógica, não tem nexo, não é? Acaba por afastar um bocado a mente racional para o lado e ficaremos para dormir, para seguir para a frente. Além disso, tenho aqui a minha secretária, que está assistindo também. E está entendendo tudo. Entende tudo. Entende tudo. Aí, nós temos, então, também a lei do ritmo, tá? Isso, gente, isso são leis que foram escritas há mais de 4.000 anos atrás, que hoje a física quântica comprova. Olha que incrível! 2.000 anos antes de Jesus vir. Os essênios já falavam isso. Os orientais já tinham essas leis. Olha que incrível, 4.000 anos atrás. Tá? O que é a lei do ritmo? A lei do ritmo é uma lei que afeta tudo. Tá? Não tem como a gente viver sem ser submetido à lei do ritmo. Então, atenção ao que eu vou dizer. Ela não está sempre no alto.
também não está sempre embaixo. O que é alto, o que é baixo? Imagina uma roda gigante que vira. Tem horas que a tua vida está de baixo, subindo, tudo dá certo. Tudo dá certo. Você sai de casa de manhã, recebe aquele telefonema que você esperava há 6 meses, dizendo que deu certo o negócio. Você chega lá, alguém conhece uma pessoa que fala, não, vamos fazer uma parceria. Está dando tudo certo. E tem hora, parece que nada dá certo. E isso, gente, independente do que você vibrar, sempre vai acontecer. A maré, ela vem, ela vai. Sempre vai acontecer, tá? Então, é como se fosse uma onda de energia. Às vezes está em cima, às vezes está embaixo, tá? E não pode estar assim. Lembre-se que assim é morto, morreu, acabou, tá? Então, é a mesma coisa o próprio ar. Às vezes ele está dentro, às vezes ele tem que sair para vir o outro ar. E às vezes ele entra, às vezes ele sai. Eu até tenho, mas não está aqui. Eu tenho umas bolinhas, que é muito engraçado. Elas são penduradas por um fio. Tem 5 bolinhas. E aí, se você solta uma bolinha, tchum, ela vai para lá e volta para cá e vem uma. Se você solta 2, tchum, vai para lá, quando volta, volta 2. Tá? Que é a lei da causa e efeito, que é a outra lei que nós também temos. Então, o que você libera de energia, volta. Não tem como. Ah, Carlos, mas nós temos 5 bolinhas. E se eu soltar 3? Você solta 3, tchum, volta 3. Aquelas 2 empurram as 3. Porque elas vão ter mais energia, vão ter mais força e conseguem empurrar 3. E se eu soltar 4? Pois é. Você solta 4. 4 vai empurrar uma. Uma consegue empurrar 4. Porque vai ter mais energia. E se eu soltar as 5? Aí vai assim que vem assim. Né? Mas é muito interessante. É uma pena que eu não tenho aqui. Em outra aula eu vou trazer para vocês verem. É muito interessante. Muito interessante. E é simples. É um suporte pendurado com linha, bolinha de metal, esferas, né? E você solta. E você consegue demonstrar que tudo que a gente libera, volta. Libera, volta. Tudo na vida é como se fosse um espelho que reflete aquilo que você coloca para fora. Aquilo volta para você. Que aquela energia vem para você. Por isso que a gente fala estar em congruência a maior parte do tempo com aquilo que a gente se sente feliz. Com aquilo que eu quero para mim. Se alguma coisa não está indo bem na sua vida, observe aquilo que você está entregando. Tá? O conjunto dessas leis que eu falei aqui, junto com a lei da energia e com a lei da vibração, a lei da vibração, eu repito, a lei da vibração é o fundamento, é a fundação da lei da atração, essa lei que falam, lei da atração. Mas a lei da atração é esse conjunto de leis. Tá? Então, a lei da vibração é que tudo se move, nada está em repouso, nada, nada, nada. Todo mundo aqui sabe que quando faz frio, por que trinca uma laje de uma casa? Ela trinca porque quando faz calor, ela expande. Quando faz frio, ela comprime. Porque está toda hora tudo em movimento, nada está em repouso. A parede está em movimento, a gente não consegue perceber, mas a parede está em movimento, a mesa está em movimento, está tudo vibrando. Tá? Então, essa é a lei da vibração. Tá? E a gente estabelecendo uma harmonia, uma ressonância com a vibração que eu desejo para a minha vida, é com isso que eu vou acabar me alinhando. Tá? Para quem chegou aí depois, Roseli, hoje nós estamos falando um pouquinho aqui de leis universais. Tá? Outra coisa que é bom trazer aqui à luz da compreensão, que essas leis herméticas, tá? São leis que constituíram o Kybalion. Tá? O Kybalion, tá? Tem a raiz da palavra do Kabbalah, em hebraico. Né? Em hebraico isso significa recepção. Tá? Então, são as leis que reúnem os elementos básicos que regem todas as coisas manifestadas. Eu estou falando
de uma coisa que foi definida há milhares de anos atrás, tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção a essas leis. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de livre-arbítrio e tenho a liberdade de escolher o que eu quiser. Mas essa liberdade que eu tenho de escolher não vai alterar a liberdade da consequência sobre aquilo que eu escolhi. Porque a consequência é o efeito. Eu sou o agente causal através da minha escolha. O efeito, a minha liberdade não vai alterar. É diferente da nossa vida do dia a dia, que a pessoa fala que eu não presto e eu aceito aquilo como verdade, né? E eu tomo aquilo para mim, fico com raiva e reajo. Então, quer dizer, a liberdade de expressão da pessoa altera a minha natureza e a minha liberdade de ficar calmo. E eu me estresso. Não, na lei da natureza não é assim. Existe uma causa e um efeito. E a minha liberdade de escolha não vai alterar a liberdade da consequência dos frutos que eu vou colher. Em outras palavras, é aquilo que eu falei. Se eu quero morango, mas eu escolho plantar banana, eu quero morango, mas eu escolho plantar banana, eu não vou colher morango. E ponto final. E ponto final. E não é o que eu falo. Ai, professor Carlos, mas eu quero muito abundância, eu quero muito. Tá bom. O que você deseja a maior parte do tempo? Aí eu desejo abundância. O que você sente? Porque o universo entende desejo como sentimento. O que você sente a maior parte do tempo? Eu sinto medo. Eu sinto que eu não consigo comprar aquilo. Pois é isso que o universo entende como desejo. Então, se você sente escassez, ele vai te dizer sim. Qual a escassez? Porque esse é o seu desejo. Não é o que você fala, é aquilo que você sente, muitas vezes em segredo, que você não fala para ninguém. Não faz sentido você querer morango e viver o dia inteiro procurando morango dentro da casa de carnes, dentro do açougue. Lá não tem morango. Pelo menos, que eu saiba, não tem. Tá? Então, nós somos o principal agente causal através das nossas escolhas. A nossa semente vai ser a causa. Tá? Então, tem as leis herméticas também falam, tudo que está em cima está embaixo. O que é o estar em cima? É o que está na nossa consciência. O que é estar embaixo? É o que a gente vê na matéria, aqui na Terra. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. E aí, o que mais que a gente faz para atrapalhar um pouquinho mais? Aí, quando a gente faz nós estamos dizendo para o universo assim, olha, universo, eu estou nesta fase do jogo. E o universo, ele vai preparar algumas lições. Porque, no fundo, tem alguns momentos que você deseja aquilo que você quer. Então, ele vai te preparar algumas lições para te lapidar, para te preparar, para você alcançar aquilo que você quer. Mas aí, o que acontece? Você rejeita aquelas lições. Aí você vai ter que ser apresentado aquilo mais e mais vezes. Porque você rejeitou a lição. Então, você vai ter que ser apresentado mais e mais vezes. Tá. Então, eu vou ter que me conformar com aquilo. Eu vou ter que me conformar. Não. Aceitar no sentido de você entender que aquilo é uma contribuição para você aprender uma lição, para você ir adiante. Tá? Isso é o que a gente está falando lá nos áudios de aceitação. Eu até pedi, né, que as pessoas se manifestassem, se estão ouvindo, o que elas têm de dificuldade na compreensão, ou se até agora acho que ninguém se manifestou. Claro que todo mundo tem o seu tempo, né, para fazer as coisas, para se dedicar a isso. Eu só queria dizer o seguinte, se eu soubesse 10% do que eu sei hoje, eu teria evitado, assim, 20 anos da minha vida de tristezas, de angústias, de escassez, né, de pensamentos idiotas. Só que eu não tive ninguém que me falasse com tanta clareza como nós aqui temos. Tá? Então, aproveitem isso que o professor Jorge passa, isso que eu passo,
porque isso aqui não é o que a gente acha, tá? O que eu falo aqui é o que eu vivo, o que eu vivi. Todos aqui sabem que eu aplico lei da atração desde os meus 20 anos. Todos aqui sabem que eu já contei histórias, podem até não acreditar, mas que eu já contei histórias do que eu já consegui aplicando esses princípios e eu testei. Por isso que hoje eu trouxe aqui a consciência de todos um pouquinho dessas leis, que é para que vocês possam, porque na minha época possam entender, né, que existe sim já uma explicação. Eu na minha época eu me fazia algumas perguntas, né? Isso é verdade? Isso é mentira? Isso funciona? Isso não funciona? Mas se funciona, por que não funciona para mim? O que eu faço? Eu tenho que deixar de fazer. Mas na hora de fazer, eu não fazia. Na hora de deixar de fazer, eu não fazia. Não, isso deixa do jeito que está. Agora eu pergunto, como que alguma coisa... É muito simples. É uma palavra idiota até o que eu vou falar. Para alguma coisa mudar, tem que mudar. Para alguma coisa mudar, alguma coisa tem que mudar. Se você não muda nada, vai mudar. Né? Então, todos que estão aqui já estão em outra fase. Todos que estão aqui conosco, nesta sala, já colocaram a lenha. Sim, vocês estão pagando um preço para estar aqui. É diferente daquelas pessoas que ainda estão lá no conteúdo gratuito e que vira e mexe e falam, você podia me dar um curso seu, professor Carlos, porque não sei o quê, porque você podia, como que eu faço para resolver isso na minha vida, não sei o que lá. Aquelas pessoas ainda estão naquele entendimento, eu estou com frio, eu quero calor. Me dá o calor que eu ponho a lenha no fogo. Não é assim. Você primeiro tem que se esforçar, ir lá, cortar a lenha, rachar a lenha, pôr no fogo, acender o fogo, aí você vai receber o calor. Isso é uma lei. Isso é uma lei. E eu me fazia essas perguntas, mas eu não mudava nada, por conta dos meus paradigmas. O que é um paradigma? Um paradigma é uma verdade que eu conto para mim mesmo e que eu acredito aquilo como verdade. E que eu me sinto confortável com aquela verdade. Por isso que eu não largo daquele paradigma. Então, no fundo, eu me sinto confortável quando eu falo assim, Deus me ajude. Isso é um paradigma. E por que eu falo Deus me ajude? E se Deus quiser? Olha a besteira que a gente fala. Quer dizer, se ele não quiser, não vai acontecer nada? Será que é por causa disso? Ou será que é para a gente ter uma justificativa? Não aconteceu porque Deus não quis. Ele que foi o responsável por não acontecer. Isso é um paradigma. A gente é acostumado com tudo isso e a gente vibra nisso. A gente está sempre esperando que o outro faça pela gente. Porque a gente está sempre culpando o outro. A gente está sempre responsabilizando o outro. Então a gente está sempre esperando que o outro faça pela gente. Me ajuda. Faz isso, faz aquilo. Não sei o que lá. Eu mudei o meu sistema de... porque a gente também vai enchendo. Agora eu mudei o meu sistema de terapia. Eu agora... não para vocês, mas para quem me contacta hoje pelas redes sociais e quiser fazer uma terapia comigo, primeira coisa, a pessoa vai ter que comprar 3 sessões. Aumentei o valor, 250 foi para 300, e tem que comprar 3 sessões adiantado. Não, mas eu vou fazer as 3, mas eu pago uma por mês. Não, então você fica 3 meses só fumando, pizza, passeando, gastando dinheiro onde quiser, e vai juntando. Daqui 3 meses você tem as 3, aí você pega e você vem e marca comigo. Aí eu vou fazer as 3. Depois das 3, se você quiser continuar, aí vai ser de uma em uma, e aí até dou um desconto. Mas as primeiras 3. E pode chorar, e pode falar o que quiser. Porque eu cansei de ter clientes que fazem a primeira e não fazem nada do que a gente passa. Olha, eu não sei se eu ponho isso no grupo mentoria ou se eu não ponho. Eu tenho uma cliente, faz 3 meses que ela está comigo, e ela está fazendo homeostase. Eu passei para ela um exercício que demora 15 minutos para ela fazer. No mês passado. E toda vez ela me dava uma desculpa. Dessa última vez eu falei, você vai dar sequência ao processo ou não vai dar? Porque se você não me entregar o exercício, eu não tenho o que fazer para você. A gente nem marca a próxima. Ela me gravou um áudio de 48 minutos para justificar que não tem tempo de fazer uma coisa de 15 minutos. Um áudio de 48 para me dizer que não teve tempo de fazer. Porque trabalha, porque o marido, porque o filho.
porque não sei o quê, porque você não sabe, lá na minha casa, quando eu estou tentando me concentrar, minha mãe me liga, e não sei o quê, não sei o quê, blá, blá, blá. Engraçado, para gravar um áudio de 48 minutos, ninguém ligou, ninguém atrapalhou. E é assim que a gente age, inconscientemente, se auto-sabotando. Eu tenho pessoas que já estiveram no grupo que são assim. Se aconteceu alguma coisa mal, ai, professor Carlos, me ajuda, no privado, me ajuda, faz uma oração para mim. Olha, aconteceu aquilo com o meu cachorro, aconteceu aquilo com o meu pai, com o meu marido, com o meu irmão. Quando acontece alguma coisa boa, alguém me chama. Eu tenho que implorar um depoimento para a gente mostrar para outras pessoas, para as pessoas também se permitirem. É assim que nós somos condicionados. Amigos são assim. Às vezes ficam sem ligar para a gente, ligam para dar uma notícia ruim. Ou para dizer, tu vistes aquilo que aconteceu em tal lugar, não sei o que lá. Então a gente tem que se desligar disso um pouquinho, para que a nossa vida corra um pouquinho melhor, né? A gente estava falando da lei do ritmo, que vai estar em cima, está embaixo. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre e que a gente tem como, né, passar por isso de uma maneira muito mais simples, não rejeitando, entendendo que é assim que funciona. É que nem eu coloquei no texto, que eu não sei se vocês leram, às vezes eu falo assim, metáforas também, vem para mim, metáforas eu escrevo, a maioria das coisas que eu coloco sou eu que escrevo, tá? Mas é assim, é aquilo, né, que vai ter dias de sol e muito sol, vai ter dias de chuva, muita chuva, vai ter dia de tempestade, vai ter dia de nuvens negras. Só que assim, nada é bom, nada é ruim. Vai ter dia que você não vai querer sol, que só vai servir para você a sombra. E você vai querer as sombras, né? E não é o sol. Então, a gente tem que se habituar que tudo isso faz parte da nossa jornada, tá? E hoje, a física quântica explica tudo isso. Em 1934, tinha um médico, era o doutor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, doutor Thurman Fleet. Thurman, depois vocês pesquisam. Thulman, Thurman Fleet. Em 1934, esse médico, estudando física quântica e fazendo experimentos, descobriu o poder da mente para curar as pessoas. Que a pessoa podia se curar através do poder da mente. E ele, no intuito dele explicar para outros médicos, né? No intuito dele explicar para outros médicos como se processava isso, a nossa mente ela só consegue ver aquilo que ela já conhece, que ela já vê, mas ninguém sabe o que é mente. O que é mente? A gente acha que mente é o cérebro. Não. Mente não tem nada a ver com cérebro, tá? O cérebro é um processador. Ele recebe informações da mente, a mente é extrafísica, é o que a gente chama de consciência, extrafísica, não localidade. A mente é a unidade. Então, cada um de nós tem a nossa consciência extrafísica ligada à mente. E essa mente liga todas as consciências. É como se fosse assim, a unidade. A mente é a unidade, tem ali tudo. É o recipiente onde está tudo. E cada um de nós tem aquela consciência que está diretamente ligado ali, com as nossas próprias informações, mas que todos acessam, tá? Não se iluda. As suas informações são acessadas por todo mundo. É assim que Albert Einstein escreveu as leis que escreveu, é assim que eu escrevo músicas, é assim que eu escrevo os meus textos. Eu acesso em algum lugar, em alguma outra consciência. Tá tudo ali. E depois fica na minha, mas está na mente, tá? Então, precisa ficar claro. Aí ele fez um desenho da mente. Ele fez um desenho, e é muito simples o desenho. É uma bola grande ligada a uma bola menor. Essa bola grande é dividida em dois, que é o consciente e o subconsciente, na estrutura da mente, ligado a uma bola pequena, que é o nosso corpo físico aqui. Dentro dessa bolinha pequena, tem, então, a questão do nosso cérebro. Quando o Einstein morreu, eles tiraram o cérebro do Einstein, colocaram dentro de um líquido, porque eles queriam ver o que tinha no cérebro do Einstein. Não tem nada. Na hora que ele morreu, a alma desligou, porque ele não tinha mais necessidade de estar animado, e o cérebro não tem nada. Por que não tem nada? Porque o cérebro é um processador, que processa as informações que recebe da mente. E essas informações na mente, somos nós também, não só nós, mas somos nós, que criamos, que geramos e que mandamos para lá. Através do que a gente come, através do que a gente sente, através do que a gente
recebe, através do que a gente recebeu geneticamente, tal. Então essas informações estão todas lá. É mais ou menos assim, imagine o cérebro como o aparelho de televisor da sua casa. Aquilo que você vê na televisão não está lá dentro. Se você abrir a televisão, você não vai ver o apresentador, o artista lá dentro. Se você abrir ela, ele não está lá. Ele recebe as informações e ele processa as informações. É a mesma coisa o meu pé. Quem comanda o meu pé? Mas o meu cérebro não está lá. O meu pé recebe as informações do cérebro. E a mesma coisa o cérebro. De onde que vem as informações? Estão cá, elas vêm da mente. Então, esse médico, ele começou a estudar isso. Depois disso, veio, e aí ele tentou passar isso para os outros médicos, tal, fez o desenho, tal, para eles entenderem. Tudo isso vocês podem pesquisar no Google. Depois disso, veio o ramo da epigenética. O que é a epigenética? É um ramo da ciência, como eu disse no princípio, que entrou no começo, depois assista desde o começo. Só existe duas formas da gente ter explicação lógica das coisas. Ou é através da ciência, que é o estudo da natureza, ou é através da teologia, que é o estudo de Deus. Ou é através da ciência, ou através da teologia. Só que, qual é a definição de Deus para a religião? A definição de Deus para a religião é que Deus não pode ser criado nem destruído. Deus é causa e efeito de si mesmo. É 100%, uniformemente, onipotente, em todos os lugares e dimensões no mesmo instante, no mesmo tempo. Então, Deus simplesmente é. Não tem explicação. E o que é a energia? É a mesma coisa. O cientista fala a mesma coisa. A energia simplesmente é. Não pode ser criada, não pode ser destruída, é causa e efeito de si mesma. Tá? Então, ela faz o efeito em si mesma e ela é a causa daquilo que somos nós somos energia. É 100% uniformemente presente em todos os lugares, espaços e dimensões, no mesmo instante e no mesmo tempo. Tá? Então, eu estava falando isso, quando a gente vai buscar uma explicação, né, a gente vai encontrar ou lá ou cá, e ambas têm a mesma definição. Então, esse ramo da epigenética, tá, é um ramo da ciência que estuda os efeitos do ambiente externo dentro de nós. Ou seja, que faz um estudo que diz o seguinte, que você consegue alterar a sua genética a partir de você, de tudo que está dentro de você, mas também influenciado pelo ambiente externo. E por que isso? Por causa da qualidade das tuas percepções sobre o ambiente externo. Então, a qualidade das tuas percepções vão te trazer informações que vão alterar toda a tua genética. Você pode alterar o teu DNA, você pode ativar uma coisa ruim ou não, deixar que ela se ative no teu sangue, doenças e tudo mais. Não é? Só que, claro, nós somos condicionados assim. Você vai no médico, primeira coisa que ele te fala, tem alguém na sua família que teve infarto? Ah, minha mãe teve, meu avô teve, meu bisavô. Ah, então você é no caso da gente ficar de olho. Precisamos fazer exames. O que a gente já começa a criar ali? Ai, meu Deus, eu vou ter um infarto. Engraçado, né? Nessas coisas a gente acredita, né? É verdade. Nessas coisas a gente acredita, né? E o quanto isso faz mal para a gente. Professor Jorge, fale um pouquinho aí, aproveitando que o senhor está aqui, que o senhor está nos agraciando aqui com a sua presença. É isso, no mal acreditam sempre, não é? E quando o médico diz isso, praticamente é uma sentença que dá para a pessoa, porque acredita. Então, se não estava até previsto, acaba por ficar e vai acabar por atrair isso para ela, não é? Exatamente. Vamos tratar através da energia, através da física quântica, vai começar a andar nesses de exames, mais médicos, mais relatórios médicos, remédios e mais remédios, vai somatizar mesmo essa doença, ou esse câncer, que o médico, ou esse infarto, que o médico acabou por ditar. Criando para você. Criando, exatamente. Porque aceitou. Agora, diga, você vai ser muito feliz.
vai ter muito dinheiro. Ninguém acredita, você vai ser bem sucedido nisso, naquilo. A pessoa ri e não acredita. Agora, quando o médico diz, você vai ter uma doença, você tem que ter mostrado olho em você. Venha cá fazer exames, e venha fazer mais exames, e mais exames, até encontrar a doença. Porque enquanto não encontrar, não para. Exatamente. E é justamente por isso. Por que A a lei da gente física acredita? quântica, isso é criado, não é? A gente acredita mais nisso justamente pelo fato de a gente viver mais ligado ao negativo. Quando eu falei no começo que eu me fazia algumas perguntas, né? Eu até estabeleci 5 passos. Depois eu passo um videozinho para todos vocês, que eu gravei já há muitos anos. 5 passos que eu lembro que eu tive que tomar, fazer, que são os principais para a minha vida ter se transformado. O primeiro passo foi o passo da decisão, que é estar decidido. E esse é o mais difícil de todos. Decidir não é querer. Querer todo mundo quer. Estar decidido é isso, é você estar decidido a ouvir aquilo que vai contrário àquilo que você acredita, as suas crenças. Que crenças é uma programação. Estar decidido é você estar decidido a fazer coisas diferentes, ou seja, a criar hábitos diferentes. E criar hábitos diferentes não é fácil. Não é fácil. Pagar o preço. E não importa se os hábitos diferentes vão ser mais simples. Porque acontece assim, ó. Imagina, você dirigiu a sua vida inteira um carro de marchas, manual. Aí, de repente, no começo era difícil, você não sabia o que fazer e tal. Agora você nem lembra quando pisou no freio e tal, e faz tudo, ok. Aí, de repente, o teu marido ou a tua esposa compra um carro automático e fala, dirige o carro automático. Tem pessoas que chegam a falar, não, isso é muito difícil para dirigir. Imagina, agora eu tenho que ficar tomando cuidado com o meu pé aqui, porque se eu pisar vai brecar o carro. Não, eu quero o outro. O outro é muito melhor. O outro me dá prazer de dirigir. Mentira! Me dá prazer o quê? É uma justificativa porque você não se adapta àquele automático. E aí o que acontece? Você tem que criar essa justificativa para se sentir confortável naquele outro. Porque é difícil, você tem que estabelecer um novo hábito. Então, estar decidido é isso. Estar decidido, muitas vezes, é você estar decidido a romper laços com algum tipo de amizade. É você estar decidido, às vezes, a ir dormir mais tarde, a participar de uma live como estas, que eu sei que é um pé no saco me ouvir aqui 1 hora ou mais, né? Porque eu falo pouco, né? É isso. Esse é o passo da decisão, é estar decidido a mudar, a criar novos hábitos, novas crenças, novos valores, novos paradigmas. É estar decidido a romper esse laço que te torna refém do sistema. Você vai viver no sistema, você não vai sair daqui, mas você vai romper com isso que te dizem que tem que ser. Sabe? Estar... Bom, então esse é o primeiro. O outro é se permitir. É você se permitir fazer um novo, testar, mesmo sem acreditar. Só que para se permitir, você tem que estar decidido. Porque na maioria das vezes você não acredita mesmo. Como eu não acreditava. Por que tudo que eu falei aqui, por que eu falei tudo isso aqui? Porque eu sou inteligente? Não. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. É porque eu estudei, porque eu não acreditava. Eu via acontecendo e não acreditava. Então, por isso. Então, você precisa se permitir. E depois, todo mundo já sabe, já falamos, é a autorresponsabilidade. É a gente trazer a chave do comando da nossa vida para as nossas mãos. É eu ser responsável pela minha vida. Claro que existem outras pessoas que contribuem com tudo que acontece, mas é eu ter a noção de que se aquilo está acontecendo, houve uma escolha anterior que me fez escolher aquela pessoa, que me fez estar com aquela pessoa, que me fez comprar o carro que bateram, que me fez tirar a carta de motorista. Mas eu tirei carta de motorista, mas eu não sabia que iam bater no meu carro. Agora eu tenho culpa se o outro que está errado. Tudo bem. Por que você não saiu 1 minuto antes ou 1 minuto depois? Alguma coisa você fez para você ter aquela ideia de naquela hora que aconteceu aquilo. E como que a gente muda isso? Teste. Fique mais tempo na vibração, que é aquilo que é congruente com você. Porque senão, o universo vai te dizer sim.
Porque ele entende o teu sentimento como desejo. E ele te dá. E ele te entrega. Então, essa autorresponsabilidade, você não muda nada na sua vida. Não muda. Não tem como mudar. Enquanto o outro for responsável. Por que é que pessoas, às vezes más, pessoas arrogantes, têm dinheiro e têm saúde, vivem a vida dos reis? Gente, sempre vai ter gente rica, saudável, gente rica, doente. Gente pobre, pobre que fica rica e que é saudável, e pobre que fica doente. Sempre vai ter os dois, tá? Mas a questão é que o rico, ele sente mais aquilo que ele deseja ferrar o outro, ele deseja fazer mal para o outro, mas ele sente-se bem com aquilo, ele sente-se bem. Nós não. Nós nos sentimos mal com aquilo que nós queremos de bom para nós. Nós nos sentimos mal com aquilo que o outro faz de mal. Nós nos sentimos mal com tudo. Nós nos sentimos mal com tudo. Então, nós não estamos competentes. Nós não somos genuínos. Nós ficamos em cima do muro. Nós queremos ser bonzinhos, mas nós julgamos aquele. Nós queremos ser bonzinhos, mas nós criticamos aquele. Né? Então, atenção. Traga essa responsabilidade para você. Porque se você não tiver a chave do comando da sua vida na sua mão, você não sabe onde você está. Quem sabe onde você está é seu pai, sua mãe. Como eu tenho um cliente em Miami que me falou o seguinte, falou que aqui em Portugal ele pagava para trabalhar, ele era arquiteto. Ele pagava para trabalhar, porque ele estudava e o que ganhava mal dava para pagar os estudos. Lá ele ganha quase $5.000, ou 5.000 euros, nem sei direito. Mas está pensando em vir para Portugal, porque os pais dele falam que é muito triste ficar longe deles, não sei o que lá. Só que os pais têm 80 anos, 90 anos, e assim, claro, eu não me meto, ele faz o que ele quiser. Mas você vê como que é, outros que estão no controle. Você deixa de ser quem você é para ser aquilo que os outros querem. Aí ele veio aqui de férias, passou as piores férias da vida dele. Porque, é claro, pai negativo, mãe negativa, e ele já está com outra consciência, porque ele está fazendo tratamento comigo. Então, é complicado, gente. A gente tem que assumir a autorresponsabilidade para a gente poder traçar, então, aquilo que a gente quer mudar na nossa vida, né? Reconhecer o que quer mudar, que é traçar o estado atual e saber onde quer chegar. Agora, o caminho. Esquece o caminho. Se você quiser definir uma meta, faça uma meta, mas não muito grande, porque nunca vai dar certo. A meta que você faz nunca vai dar certo. Se você se preocupar com ela, não vai dar certo. Você tem que soltar, tem que largar, porque o como é o universo responder. É como se fosse um GPS de um carro. Você tem que ter o localizador, porque senão ele não consegue traçar a rota. O localizador é saber onde você está, é saber o que você precisa mudar. Então, é trazer a responsabilidade para você, é você se situar, falar, não, eu estou aqui e eu desejo mudar isso na minha vida, sem culpar ninguém. Então, você já sabe onde está. E tem que saber onde quer chegar. Agora, atenção. Onde você quer chegar? É outro ponto que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. Se eu falar para você, eu estou aqui no Porto, ninguém vai me encontrar. Se eu falar, eu estou no Porto em Valongo, ninguém vai me encontrar. Se eu falar, eu estou no Porto em Valongo em Hermesinde, ninguém vai me encontrar. Então, quanto mais você der detalhes do que você deseja, mais fácil é traçar a rota para você chegar. Quanto mais detalhes você der, pode ser que você não chegue no meu apartamento, mas pelo menos você vai chegar em Hermesinde, já vai estar perto. Agora, se você só fala Porto, você não vai nem sair de onde está, porque você não vai conseguir chegar. Tá? Então, é isso. E, claro, o outro passo, que é o quinto passo que eu tomei, foi partir para a ação. É agir. É você pegar o que você tem hoje, o que você pode fazer hoje, com aquilo que você tem, e fazer alguma coisa. Porque dormir é muito bom, sonhar é maravilhoso, mas quando a gente acorda, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Claro, as ferramentas que a gente tem. Outra coisa, a gente se sabota tanto que tem muitas pessoas que às vezes falam, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Já dei o exemplo da minha cliente, 48 minutos, justificando que não teve tempo de fazer. Bom, eu vou abrir aqui agora para perguntas, se alguém desejar fazer alguma pergunta com essas maluquices todas que eu falei aqui. Fique à vontade, aproveitem. E hoje eu dou resposta para tudo. Seu Manuel, está até suando.
Como? Não percebi. Está até suando, suando. Estou meio adoentado hoje. Mas ouvi muitas coisas, já não ouvi há muito tempo. Fez sentido? Fez sentido para você, Manuel? Faz sempre sentido, Carlos, faz sempre sentido. Já falamos disto muitas vezes. E eu lembro uma série de coisas que li nos último ano e meio. E às vezes é bom. Sentido faz. O problema, e já falamos nisto mais que uma vez, é conseguir percebermos muitas das vezes que não fazemos, porque é que não fazemos. Esta semana tinha estado parado, e na anterior também. Acho que nem abri o grupo, desligar as notificações que passa a vida a apitar. Tenho tido tempo como nos outros dias, trabalhado mais dias do que é normal, tive um problema com o nosso visto, nada que atrapalhasse. O que é certo é que à altura andamos por ela, mas adiamos tudo. Fica logo. Hoje não dá, estou cansado, amanhã eu não. Complicado, às vezes é chegarmos a perceber que estamos nessa fase. Estamos na fase de adiar tudo. É muito simples justificar que hoje trabalhei 15 horas, hoje trabalhei 10 horas no trânsito e até estou cansado, ainda tenho que fazer isto, o pai tem que ficar para logo, ouço o áudio do Carlos ou do Jorge à noite, antes de dormir, mas adormecemos antes de pôr a tocar. Às vezes o complicado estamos nessa fase. E acredito que não haja aqui ninguém que não tenha vontade de fazer aquilo que é proposto, os exercícios, uns mais vocacionados para uns, outros para outros. Mas o complicado é chegarmos a perceber que temos já de a ser razão. Isto aconteceu comigo estes últimos meses, mais que uma vez até. E às vezes não é fácil chegarmos a ter essa consciência de que estamos a adiar. Só que temos 48 minutos para justificar não fazer um exercício de 15, mas os 15 exigem concentração e os 48 é extremamente simples, não é? São hábitos, né? É um hábito, né? É uma prática, né? Que nós já temos, né? Então, como se é um hábito, então é muito simples a gente justificar, né? A questão é assim, nós temos fases, né? Tem essa fase também. Por exemplo, eu tenho fases que eu produzo muito. Tem fases que eu vou dormir às 4, eu vou dormir às 4 e às 7. Vocês podem até olhar as mensagens que eu mando. Às vezes tem mensagem que eu mando às 4 da manhã, às 7, 8, já estou mandando de novo. E tem fases que eu já não produzo tanto, né? Isso é normal. Aí cada um tem que buscar, a gente tem que procurar trabalhar a mente, o corpo, o espírito, né? Então o físico, né? E as emoções. Então a gente tem que sempre buscar uma forma de estar ali. Tem um exercício muito bom, que eu tenho certeza que todos aqui já esqueceram de fazer, né? E é um exercício que eu faço há 9 anos, que é aquela bolinha da respiração. Inspira e expira, inspira e expira. Isso teria que ser, 2 exercícios que eu não paro de fazer nunca. 3, na verdade. Um deles é o exercício da gratidão. O outro é o exercício da respiração, para estabelecer a coerência cardíaca. Isso eu não paro nunca. E o outro, áudios que eu sempre ouço. Ou eu estou ouvindo um áudio do professor Jorge, ou eu estou ouvindo um áudio meu. Hoje eu não ouço mais áudios de terceiros. Eu tenho os meus para estudar, sim, mas não dormindo, assim, não. Dormindo, geralmente eu testo os meus próprios áudios. Eu testo os meus próprios. E quando o professor Jorge manda um novo, eu ouço. Tem alguns do professor Jorge que eu ouço mais de uma vez, às vezes eu ouço uma semaninha e tal, mas eu gosto muito de ouvir os meus, que eu testo os meus áudios para ver como que eu me sinto e tudo mais, né? Então, é isso. Mas é isso, é perfeitamente normal, não rejeite isso, porque se você rejeitar, vai te fazer mais mal ainda. No caminho nós vamos ter chuva, nós vamos ter tempestades, isso acontece. Daqui a pouco você vai se sentir animado. Eu coloquei no grupo, acho que foi hoje, eu acho que foi hoje, não sei se foi no grupo, mandei para vocês um áudio que eu já tinha mandado há muito tempo atrás, e eu intuí de mandar novamente, que é
É um áudio que fala de equilíbrio, equilíbrio e paz. Façam esse áudio. É o procedimento que faço há meses que faça. faço isso, com os outros todos ao meu, está? É. 5, 7 vezes diárias. Por acaso vi que eu tinha colocado outra vez hoje. Mas sabe que eu comparo isto com as idas ao ginásio. Eu faço ginásio recorrentemente há 20, ninguém precisa ser, há alguns anos, 25 para ser. E é complicadíssimo começar, como foi começarmos no grupo. Para mim foi extremamente complicado ter tempo até para ouvir um áudio de 1 minuto. Nunca tinha tempo para nada, era uma chatice. Uma vida muito complicada. E depois aquilo entranha-se, não é? Depois entranha-se e torna-se um hábito. Mas basta um fim de semana com um jantar com os amigos e no dia seguinte já não apetece. E depois não apetece no seguinte. E não apetece no outro. Não apetece no outro. E ao fim de uma semana temos que ir para o ginásio sem vontade nenhuma e voltar ao princípio. Mas só damos por ela quando voltamos ao ginásio, não é? Volta a custar e volta a ver os músculos. E é o que eu digo, complicado é perceber que estamos nessa espiral descendente sem grande vontade, sem grande tempo. Não é que seja consciente, nunca é, mas custa. E ter consciência disso é capaz de ser a parte mais complicada disto tudo. É ver que estamos a adiar consecutivamente e recorrentemente. E acho que o grande problema é esse. Tem sido o meu durante alguns meses. Nós andamos nisto há alguns meses e de vez em quando acontece. E acho que um dos grandes problemas, parece-me a mim, é mesmo esse. É tomarmos consciência que estamos a adiar. E deixa eu te perguntar uma coisa. E quantas vezes por dia você toma consciência de tudo que está bom e que está a melhorar e que já melhorou? Quanto tempo do seu dia você toma essa consciência? Como lhe digo, dá para cá bastantes. Não era habitual, pelo contrário. Então, procure se manter sempre um pouquinho mais nisso do que no oposto, entendeu? Sempre um pouquinho mais tomando consciência naquilo que você tem de bom. Então, por exemplo, este mês você não teve a receita que esperava. Ok, eu não tive a receita que eu esperava, mas também eu passei mais tempo com a minha família. Eu não sei, aí é você que tem que buscar, você que tem que buscar, entendeu? Porque todos nós passamos por fases, isso é perfeitamente normal, e você já tem, claro, muito conteúdo para você entender o que você pode fazer para se sentir melhor, que é tudo uma questão de química, tudo isso você já sabe. Se a gente pensa naquilo, tudo que a gente pensa ou fala vai associar a uma imagem, que vai associar a uma emoção ancorada àquela imagem. Essa emoção ancorada àquela imagem vai fazer os seus neurotransmissores produzir químicas que vão para a tua corrente sanguínea. E essas químicas, muitas vezes, são piores do que o veneno. São os piores venenos que nós podemos tomar. Olha, não se preocupe tanto em comer enlatados. Não se preocupe tanto em comer sódio. Se preocupe com os venenos, né? A gente tem que se preocupar com tudo, mas se preocupe mais com os venenos que nós produzimos dentro de nós a partir dos nossos pensamentos, a partir dos nossos estados emocionais. E é muito simples explicar isso. Por que você chora por um ente querido que morreu há 40 anos atrás? Por causa disso. Porque você lembra, você traz a imagem, na imagem tem associado a emoção que você sentiu, você produz químicas que vão ativar as tuas lágrimas. É assim que funciona. Por que o teu coração dispara quando você, sei lá, está apaixonado e ouve a voz da namorada? Por quê? Você cria a imagem, associa uma emoção que você teve com ela e o coração dispara. É simples. A gente está toda hora determinando o que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem esse poder, vamos determinar para que aconteça coisas boas, né? Mas é isso, Manuel. Gratidão por seu depoimento aí. Eu gostaria de saber se mais alguém que gostaria de falar alguma coisa. O Alan, a Cíntia. A Cíntia está muito séria. Agora ela sorriu. Nossa, como você fica bem sorrindo, Cíntia? Você precisa sorrir mais vezes. Obrigada.
Você fica bem de qualquer jeito, mas sorrindo fica melhor ainda. Alguma dúvida, algo a comentar, Cíntia? Não, não. Hoje eu falei um Tá monte tudo de certo. besteira. Hoje eu falei um monte de besteira, né? Muito bom. Depois não sei em que momento você entrou, mas ouça do princípio depois, as partes que você não ouviu. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui um relaxamentozinho também, vou fazer algo diferente hoje. Vou fazer com vocês uma ponte ao futuro, tá? Uma ponte ao futuro é assim, é levar vocês para um estado desejado, para que vocês se permitam sentir como é bom se sentir bem. Mas depois vocês vão. Vamos lá, então. Então, se está tudo certo, está tudo certo. Ó, quem falar menos paga mais, tá? Só para avisar. O Alan. Eu já levantei a mão, já carreguei aqui no toque de levantar a mão para falar, mas ninguém me liga. Ah, tá. É que você tá aqui aparecendo para mim como o último. E aqui a configuração no meu computador eu preciso mudar. Mas pode falar, Marvino, então. Desculpe lá. Pode falar. Não tem mal. Não, só queria basicamente dizer pronto, que eu sou novo no grupo, né? Tenho 2 meses, 3 meses, e faço um grande esforço para tentar ouvir todos os áudios, fazer exercícios, e tenho aprendido imenso. Sinto-me cada vez melhor, sinto-me grato por ter encontrado este grupo. Todos os dias passo pelo grupo, tento ouvir as mensagens, e tanto do professor Carlos como do professor Jorge, por exemplo, a de ontem da gratidão, o professor Jorge deixou muito agradecido por essa terapia, digamos. Os áudios do professor Carlos sobre, às vezes, as escolhas que nós tomamos, os caminhos que nós seguimos, e basicamente, para deixar aqui o meu sentimento em relação ao grupo, que eu estou a gostar imenso de perceber todas estas visões diferentes que não tinha ideia, e pensar para os lados positivos, pensar mais naquilo que realmente, como o professor Carlos estava a dizer, se queremos morangos, vamos plantar morangos, e seguir em frente com coisas que nós pensamos que seriam boas para nós. Esquecer o passado que não gostamos, que são coisas negativas, e é nisso que eu estou a entender e a seguir em frente e perceber, e por isso é muito agradecido por tudo, porque estou a gostar muito de participar no grupo e vou continuar, sem dúvida. Gratidão, Marvino. Eu vou aqui passar a palavra ao professor Jorge, porque eu preciso levantar, professor Jorge, só para pegar o carregador do computador, porque eu esqueci de ligar e depois pode cair aqui. Se o senhor puder dar uma palavrinha para eles, professor, dois minutinhos eu estou de volta. Posso. É assim, a minha visão, nomeadamente a autossabotagem, as dificuldades que temos por vezes em dormir, a ansiedade que sentimos, esses sintomas negativos que temos em que paramos de fazer os exercícios, abandonamos porque paramos hoje, paramos amanhã, etc. No meu ponto de vista, concordo plenamente com o ponto de vista do professor Carlos, mas também tenho o ponto de vista da energia, da espiritualidade. O que é que acontece? E eu percebo as energias, mesmo daqui, sem as medir, etc. Acontece que há entidades no nosso campo de energia, na nossa casa, que estão a interferir. E neste grupo não há necessidade de sermos a fonte das entidades.
Não temos necessidade nenhuma de estar a fazer a vontade das entidades, de sermos carne para as entidades, estarmos a dar nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso trabalho para as entidades. Porque temos muitos de processos aqui no grupo para trazermos uma energia mais elevada. Por exemplo, na semana passada, fiz a terapia arcturiana. Ora, esse processo está disponível. Se nós sentimos que estamos muito ansiosos, que estamos desconectados, não conseguimos fazer nada, que a noite é aos sobressaltos, etc., não custa nada. Ouvir essa terapia uma vez por dia até ficarmos mais leves. E se por acaso não conseguirem, mesmo assim, já várias vezes disse, quando virem que as coisas são difíceis, dê um toque, peçam ajuda, que eu ajudo. Não temos necessidade de ter de estar com essa vibração, com essa dificuldade, de estarmos a entregar a nossa energia para o baixo astral. Perfeito. Okay? E eu reforço aqui as palavras do professor Jorge. Todos, já tem algumas pessoas que às vezes me chamam aqui no privado e pode chamar, eu também estou aqui. A gente está aqui para isso, para contribuir. Todos nós passamos por isso, né? Todos nós. Então, perfeito, perfeito. Gratidão, professor. Mas alguém deseja falar alguma coisa em relação Eu vou fazer assim, daqui a pouquinho, como eu disse, eu vou fazer uma ponte ao futuro. Antes disso, eu vou pegar aqui um baúzinho aqui é onde está o tesouro. Vou pegar esse baúzinho e vou depois fazer aqui, vou abrir um oráculo e mas não é individual hoje, tá? Hoje vai ser para o grupo, para que a gente possa trabalhar nessa energia do grupo, tá? Então, eu vou abrir aqui do Anjos. Mas, enquanto isso, se alguém quiser se manifestar, pode tirar o som, pode liberar o áudio e falar. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Eu posso manifestar. Pode falar. Quem está falando? Sou eu, a Rosa. Boa noite. Rosa. Boa noite, Rosa. Olá, Rosa. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer em primeiro lugar todos os áudios que têm posto, têm publicado, as mensagens. Agradeço imenso, mas quero me manifestar porque esta semana também eu senti-me mais ou menos como Manuel Borges, que ele estava a dizer que foi complicado ir essa semana ver os áudios no grupo, não é? Mas eu consegui ainda ver alguns à noite, depois adormeci, o áudio, a terapia do professor Jorge e do professor Carlos, que é muito boa e acabei por adormecer, mas realmente relaxou-me bastante. O que eu noto em mim é que, não sei se estou errada, mas desde o momento em que decidi entrar para dei esse passo grande, eu acho até que já tinha comentado com o professor Jorge, dei esse passo de entrar no grupo de mentoria, de seguir as coisas, eu sinto que parece que, não sei, as energias começam a atrapalhar um pouco a minha situação, e então eu tenho que fazer terapias, às vezes peço ajuda ao professor Jorge, mesmo porque vejo que quando não consigo eu mando mesmo uma mensagem para o professor Jorge, mas sinto, parece que fazem testes, não é? Mas já tenho aquela consciência, por exemplo, no trabalho, quando vejo que alguém vem falar comigo um pouco arrogante e eu digo, ok, pronto, esta pessoa está mesmo mal, eu não vou julgar, são pontos de vista e consigo fazer a respiração 4 vezes, o professor Carlos ensinou-me,
respiro 4 vezes e digo, ok, são pontos de vista, deve ter algum problema, essa pessoa então libera e deixa. Mas vejo que cada vez mais parece que vêm desafios para mim, não é? E não sei, às vezes fico assim um pouco, bem, qual é a terapia? Será que há barras de acesso que eu tenho que fazer? Às vezes pensamentos um pouco mais negativos. Será que tenho que fazer mais uma terapia de barra de acesso para ver se limpa essas energias e tudo bem? Não sei se desaparecem de uma vez. Eu vou fazer assim, eu vou dar aqui o meu ponto de vista, tá? Depois o professor Jorge também pode dar. Mas o meu ponto de vista é o seguinte. Primeiro, sempre que a gente entra em um processo, seja ele qual for, a gente entra esperando uma mudança. Sempre que a gente vai fazer algo que vai mudar, vai causar desconforto. Seja qualquer coisa. Não importa se é para melhor, vai causar desconforto. Porque a gente vai ter que fazer coisas diferentes, hábitos diferentes, que vão contrários à base da nossa consciência, da nossa programação. Tá? Ferramentas existem muitas. Eu fiquei muito tempo da minha vida, muito tempo assim, 2, 3 anos, pulando para cá, para lá e para cá, e não adiantava nada. Por quê? A gente chama isso de efeito caos, tá? Agora, eu aprendi que existem algumas coisas para a gente minimizar o efeito caos. A gente também tem que compreender que quando a gente entra num processo, a gente está querendo aprender algo e a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente aumenta a nossa responsabilidade. Tá? As coisas começam a acontecer mais rápido, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando você está numa empresa e você vai estudar e faz uma certificação que te possibilita ser diretora daquela empresa, é maravilhoso. Você vai ganhar bem mais. Você vai conseguir comprar o carro que você quer, talvez a casa dos seus sonhos, mas talvez você não vai dormir como antes, porque a tua responsabilidade vai aumentar também. E nisso aqui não é diferente. Eu, durante um bom tempo, eu me deparei com esses conflitos. E eu vou confessar para vocês hoje, eu já trabalhava nessa área e às vezes eu atendia um dia inteiro e no dia seguinte eu tinha que desmarcar as consultas de consultório. Porque eu estava numa situação que a minha mulher falava assim, vai no médico. Pois é, porque eu deixava aquilo me afetar e eu não tinha esse entendimento disso que eu estou te passando agora. Que a nossa responsabilidade aumenta, que a gente precisa ficar cada vez mais focado naquilo que a gente aprende. Né? Se você aprende, você é médica de família e você aprende a fazer cirurgias. Quando você vai para fazer uma cirurgia, se você ficar pensando naquilo que você fazia com o médico de família, você vai matar o seu paciente. Você tem que ficar focada naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Outra coisa que interfere muito para que isso se repita e se repita é a questão da não aceitação. Da não aceitação. Eu te diria, tira da sua cabeça fazer terapias e mais terapias, porque você já viu que não adianta. Já viu que não adianta. Você pode fazer 300 sessões de barras. Você pode fazer 300 sessões de barras. O que vai acontecer? Você vai se alinhar, mas se você continuar a vibração, você desalinha de novo. E você tem que fazer mais 300. Então, a gente tem que trazer para a nossa consciência essa questão da responsabilidade, né, da gente ser responsável para assumir esse novo aprendizado e praticar, ou então se deixar ir e voltar ao estado anterior, que é o que a nossa consciência quer. Porque nós fomos a vida inteira programados para isso, para termos escassez, para ficarmos doentes, para os outros cuidar da gente quando a gente fica doente, porque a gente tem rejeição, tem carência. A gente tem ganhos secundários com a doença. A gente tem ganhos secundários. Por exemplo, a minha mãe me rejeitou.
Então, eu vivo doente porque a minha mulher passa a mão na minha cara, me traz um chazinho. Ai, mas eu não quero ficar doente, eu quero ficar boa, eu quero ficar bom. Mas não é nada disso. Quais são as recompensas disso? Exatamente. Pois. E quais são as condições? Então, é assim, é a aceitação. É você não rejeitar. Não rejeitar, não rejeita. Não é se conformar com o que está acontecendo. Mas é você chegar para mim ou para o professor Jorge e falar, olha, a situação que mais me afeta é isso. Aí o que a gente faz? A gente prepara alguma coisa para você nesse sentido. Se você já fez terapia com o professor Jorge, você pode experimentar fazer comigo para ver a diferença, mas não fique nessa de fazer isso, fazer aquilo, fazer mais, blá, 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 porque se você não fizer o principal, que é você exercer essa responsabilidade, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo pessoas que às vezes saem do zero e vão crescendo, prosperando, 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 prosperando. Aí chega num ponto, eu já estou nisso há 10, 11, 12 anos, aí chega num ponto que acontece uma situação na vida, um caos qualquer, e aí a pessoa começa a descer. Por que acontece isso? Porque, é claro, a pessoa já está em outra fase. Só que também depois ela sobe rapidinho de novo. Mas a pessoa já está em outra fase. A pessoa já tem outro entendimento. Como que você pode? Você é uma formiguinha e você anda pelo resto do chão. E você só vê paredes. Você não vê nada. Aí você vai, estuda, você sobe no topo do prédio. E aí você vê tudo. Você vê entendimento de tudo. Como que você pode continuar julgando, criticando, tendo os mesmos pontos de vista do que quando você não via nada? Como que você pode? Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Porque agora você não está mais no resto do chão. Agora você já entende que o outro só vê o resto do chão, porque você esteve lá. Mas hoje você tem uma visão maior. Hoje você sabe que além daquilo tem outro prédio, que além daquilo tem nuvens, tem sol, tem chuva. O outro não sabe. O outro está ali, só vê o resto do chão. Então, isso não te dá o direito de você ficar negativa com você mesmo, se prejudicando, criticando o outro, se sentindo mal com o outro, etc, etc, etc. Estou dando aqui um exemplo. Eu não estou falando que você faça isso. O que muitas vezes acontece é que a gente tem que assumir responsabilidade. É aquilo, você não sabe nadar, passou na beira da piscina, tem alguém se afogando, a tua responsabilidade é gritar. Se você souber nadar, sabe, não adianta você falar, mas eu estava de roupa, não ia pular na água. Eu acho que aumenta a tua responsabilidade. E se você é bombeiro salva-vidas, aumenta mais ainda. Não adianta você falar, é que hoje eu ralhei com a minha mulher, eu briguei com a minha mulher e eu não estava disposto a entrar na água. Quer dizer, além de você saber nadar, você trabalha para aquilo. Então é isso. Então procure não rejeitar, procure se equilibrar com os exercícios de respiração, ouça áudios de... tem uma coisa aqui que me incomoda um pouco às vezes, né, mas é preciso também fazer, mas me incomoda um pouco, são áudios que falam muito daquilo que nos faz mal. Na verdade, a gente precisa ouvir esses áudios em alguns momentos, mas eu aconselho evitar, porque sempre que você fala do que faz mal, você acessa no intuito de limpar. E você limpa. Mas se você volta para uma situação negativa, você traz aquilo de novo. Aí você vai de novo ouvir aquele áudio, você se sente mal de novo. Então, quando você passa por essas fases, procure buscar os áudios que falam do bom. Então, vai ter áudio que fala assim, mentiras que eu contei para mim mesmo acabaram. Procure o áudio que fala assim, verdades que eu falo sobre o que vem depois são maravilhosas, entendeu? Porque se você fala, mentiras que eu falei para mim mesmo acabaram, você vai lembrar das mentiras, você vai ter aquele acesso. Mas é necessário esse áudio também, porque a gente só consegue trabalhar acessando. A gente só consegue trabalhar acessando. Mas quando a gente fica nessa fase assim muito de baixa, isso é o que eu faço. Todos aqueles áudios que falam um monte de coisa que é desagradável, eu não ouço. Eu ouço aqueles que vão falando, que nem esse mesmo que eu passei hoje. Por que eu passei esse áudio para vocês? Eu não sei se foi no privado ou se foi no coisa. Porque eu intuí que vocês estavam precisando, embora eu sei que tem pessoas aqui que ativam ele diariamente ainda, porque é um áudio para se ativar, mas eu também senti que tinha pessoas, por conta da energia do grupo,
que estavam precisando ouvir de novo esse áudio. Chama Equilíbrio e Paz. Quem não localizar, me chama depois no privado, que eu vou, como se diz? Eu vou disponibilizar, tá? Tá bom. Professor Jorge, sua contribuição para a voz. É assim, o que eu aconselho é ver televisão o menos possível, ver jornais, ver notícias o menos possível, porque quando estamos nessa energia, estamos-nos a focar no negativo e a chamar o negativo outra vez para a nossa vida. Como disse o professor Carlos, quando estamos num processo de mudança, é claro que vamos ser muitas vezes tentados a abandonar tudo, porque é difícil, porque não temos tempo, várias justificativas para não se fazer. Mas eu vou usar aqui uma dica que já na primeira vez que falo nisso. Quando sentirmos que estamos a ter pensamentos que não queremos ter, que estamos tristes, mas queremos estar alegres e não conseguimos de alguma forma, é manipulação energética. Estamos a ser manipulados energeticamente, estamos a colocar pensamentos negativos na nossa mente. Porquê? Porque nós também somos, de certa forma, auto-obsessivos. Somos racionais mais, queremos entender tudo. Então, queremos entender porque é que estamos em mudança, porque é que estamos a estar aqui, porque é que não estamos ali, porque é que está a acontecer isto, porque é que não acontece aquilo, e tal, e tal. E temos que abandonar esse estado de querer entender tudo com a mente racional, porque a mente racional só serve para fazer cálculos, etc. O resto temos que fazer a vida com o coração. Ok? Ok, tá bom. Gratidão. E o que eu ia dizer, quando sentimos que estamos a ter pensamentos, comportamentos que não queremos ter, é sinal que não estamos sós, que estamos acompanhados e com energias que não devem estar na nossa vida. Então o que é que fazemos? Temos as terapias. Agora lembrei-me de uma coisa importantíssima, este áudio que fizemos da aceitação. Eu ativo ali frequências arcturianas de outros povos galácticos, de várias ordens estelares, etc. Mas ao mesmo tempo começo a fazer uns processos de entidades, de magia, tudo. Portanto, esse áudio ele é uma desobsessão e desfaz magia, desfaz tudo, é preciso ouvir. Eu ouço este. Quando trabalhar a aceitação, trabalha em várias coisas, trabalha no merecimento, trabalha no auto-amor, enfim, foi uma coisa feita com tanto carinho, tanta dedicação, porque eu sei que o grupo sofre bastante de obsessão, de ataques psíquicos, etc. Então é fundamental que se a aceitação chegar uma vez, mais de uma vez, é sentirmos que ficamos livres e que somos nós mesmos, porque quando estamos a ter os pensamentos que não queremos ter, e não queremos estar em sítios onde estamos, é porque estamos a ser manipulados energeticamente. Então temos de tomar o leme da nossa vida, agora ouvir o áudio, fazer a terapia, até nos sentirmos nós, até sentirmos relaxados, até sentirmos que estamos nós no comando e que não são os seres poderosos, as trevas que estão a comandar a nossa vida. Gratidão. Gratidão, professor Jorge. Não chega. Um toque, Jorge. Assim, não consegui. Diga-me o que é que eu devo fazer. E eu ajudo. Eu sei que eu posso contar com os dois. Gratidão. Bom, então eu vou aqui agora tirar uma carta para todos, né, para todos nós. Puxar uma aqui do meio e vamos ver que carta que vai sair. Vocês vão ver antes de mim. Renascimento. É isso? Renascimento. Isso é o que estamos aqui a tratar. Já viu? Então vamos lá. É o renascimento. Vamos ver o que essa mensagem tem a nos dizer. Imerso nas profundezas do seu próprio ser, existem tesouros, qualidades e muitos níveis de consciência ainda inexplorados. Talvez inimagináveis por não poderem ser compreendidos por nossa vã compreensão. Chega um momento da nossa vida
que parece que o nosso potencial luminoso vai se apagar e fica adormecido dentro de nós. Parece que precisa de um novo espaço para novamente desabrochar. A carta do Renascimento fala desse momento sagrado, em que a sua essência profunda poderá aflorar novamente, trazendo com ela uma nova, vasta teia de novas possibilidades. Mas para que isso aconteça, é necessário que a nossa energia esteja em congruência com aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E quando isso acontecer, é como se a gente nascesse de novo. Desta vez, dando ainda mais luz à nossa própria alma. Em geral, isso acontece logo em seguida ao período que muitos possam estar passando, de muita intensidade negativa e turbulência na vida, em alguma das áreas. Pode ser que nós já tenhamos provado do êxito por algum tempo, mas algumas forças nos levam para baixo. E aí, pode ser uma doença, pode ser um sofrimento por um ente perdido, um ente querido perdido, um acidente, uma grande perda, ou até mesmo as pessoas que não nos respeitam, pessoas que nos afetam negativamente, ou energias negativas ao nosso redor. Por isso, precisamos nos desligar dessas frequências. Não é porque pode ser que tenhamos sofrido que precisamos sofrer mais. Não é porque nós tivemos uma ruptura financeira que precisamos sofrer mais. Não é porque a gente vivenciou uma grande frustração que precisamos sofrer mais. O fato é que quando vivenciamos todas essas experiências, o que nos faz sofrer é a qualidade da percepção que vai nos trazer dor e venenos. Muitas vezes, desvestida de frustração. É como se isso nos partisse ao meio, mas nós provocamos isso. E ninguém poderá fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. As verdades que nós afirmamos para nós mesmos é que alimentam a nossa base de sentimentos. Aquelas mesmas verdades que a gente tinha se baseado durante sabe-se lá quantas vidas. E essas verdades precisam cair por terra para que a gente deixe de se sentir fragilizado e resgate um elo com a nossa verdadeira essência. Mas essa é uma contribuição, porque é nesse momento, com o nosso ego ferido e despedaçado, que nós podemos perceber que não precisamos dar atenção às justificativas que o ego nos impõe. É nesse momento que nós podemos perceber que a alma, finalmente, está buscando encontrar um espaço para manifestar toda a sua luz. Se esta carta saiu para você hoje, é como se você precisasse receber o verdadeiro eu que está em você novamente. É como se você precisasse abrir as suas asas para começar a voar. E, finalmente, ao renascer, através das lições desta carta, você vai se permitir simplesmente resgatar a sua natureza, ser quem você é, de verdade. Às vezes, a gente está cansado de tanto corresponder às expectativas de outras pessoas, mas não percebemos que são escolhas nossas que nos levam até aí. Nós arriscamos, aqui e agora, revelar a nossa verdadeira natureza de amor e de respeito pelo outro. Mas, principalmente,
de respeito por nós mesmos. Saiba que todas as dificuldades que você atravessou até agora já estão acabando. E tiveram apenas a finalidade de preparar você para estar aqui, neste momento, e para ouvir o que este oráculo está lhe dizendo. Chegou a hora de nascer mais uma vez, só que desta vez, com toda a compreensão que você já tem, é muito mais fácil. Você está vivendo um enorme salto de consciência, e você sabe disso, por mais que as suas crenças rejeitem, por mais que os seus condicionamentos rejeitem, não lute contra eles. Apenas agradeça, aceite e permita-se ser conduzido agora na direção desse estado de paz que você nunca tinha atingido antes, que nem mesmo você sabe como é. Neste exato momento existem energias angelicais ao nosso redor, facilitando esse renascimento. Como se fossem parteiras luminosas, essas energias já estão guiando você na direção de uma vida nova, mais plena, mais verdadeira e mais feliz. Mas não se esqueça, o seu combustível é o amor e a gratidão. Confie e se entregue sem medo. Despeça-se da vida que teve até aqui, pois lindos milagres já estão por acontecer a partir de você. Bom, não sei se fez sentido para vocês, mas para mim fez muito sentido. E tem muito a ver com aquilo que falamos aqui no grupo. Alguém deseja se manifestar? Para mim é como renascer, como eu estava a dizer há bocadinho, que o que eu estou a aprender no grupo, que aquilo que tenho percebido é o renascer para mim também, porque tenho-me sentido cada vez melhor e tenho mais visões diferentes da vida. Pronto, fez todo o sentido. Gratidão mais uma vez. Eu queria dar aqui a importância de vocês. Eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo, mas aqueles áudios que a gente colocou lá de amor próprio, merecimento, aceitação, inclusive já tem mais uma leva para colocar, que eu vou colocar esta semana, de aceitação. Vocês podem baixar ele em MP3 e pôr para ouvir no carro, para ouvir enquanto estão limpando a casa. Porque ali são áudios, não é um áudio não é uma meditação, mas são áudios que vão trazendo uma luz para vocês, né? Sobre um novo ponto de vista a respeito de tudo, tá? Esses áudios são gravados com muito carinho. Às vezes, eu escrevo o conteúdo em coisa de 10 minutos, que vem para mim. Claro que depois eu não coloco tudo, eu vou colocando aos pedacinhos. Depois é que eu ajusto, mas ele vem inteiro para mim, como esse de... Eu faço alguns processos, e esse áudio mesmo da Karen, esse que a gente está trabalhando agora, da aceitação, ele veio inteiro para mim. Ele veio inteiro, e veio muito grande. Então, ainda tem alguns áudios para pôr. Mas, enfim, essa é a minha sugestão. Bom, se alguém mais se manifeste agora. Se não, cale-se para sempre. Tudo que falar pode ser usado contra você em tribunal. A Roseli está com vontade de falar, mas parece que está com medo de falar, não sei por quê. A Ana hoje não se manifestou. Tá certo. A Rosa já falou. A Cíntia já sorriu. A Roseli também sorriu. Então, vamos partir agora para a nossa terapia. Vamos lá. Procure, então, estado de relaxamento, onde você possa se manter numa posição relaxada, calma e tranquila. Até agora foi a hora de sofrer, agora é a hora de sorrir. Procure essa posição, ou
fone de ouvidos ou sem fone de ouvidos, tanto faz. Apenas permita-se manter nesse estado e iniciar uma respiração, uma sequência de 3 respirações, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, respirações profundas, calma e tranquilamente, com os olhos fechados, claro. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos fazer mais um pouquinho dessas respirações. À medida que você começa a respirar normalmente, eu peço que você comece a trazer para sua mente. Pode ser um lugar de paz, um lugar que você gosta de estar. Pense num lugar que você gosta de estar, ou num lugar que você já esteve, que lhe fez muito bem, que lhe fez sentir-se muito bem. Se estiver difícil imaginar, apenas imagine que você está imaginando. E ter também uma situação que aconteceu, que lhe trouxe muita alegria, muita felicidade. Um momento com alguém, com um animalzinho, uma estimação. Não importa. Apenas vou dar alguns segundos aqui para que você se conecte com a memória de um instante muito desejado, muito favorável para você, que lhe trouxe sensações maravilhosas de gratidão. Vá se conectando com esse momento, lembrando um pouquinho antes desse momento, o que você fazia, com quem você estava. Lembre-se um pouquinho antes, o que você fazia, com quem você estava, antes de se encontrar nesse momento. E procure resgatar cada passo que você deu até chegar nesse momento, para criar esse momento com uma visão muito clara. Você vai começar a perceber um estado de serenidade, de tranquilidade, de felicidade. Um estado muito agradável, igual daquela vez que você se viu nesse momento, nesse lugar de paz. Permita-se agora inspirar profundamente, sorrindo, lembrando desse momento, sentindo-se bem. Todos nós já tivemos momentos agradáveis. Basta você se recordar de um. Reviva esse momento. Traga todas as emoções ancoradas a essa imagem dentro de você. Pode ser que você comece a ver algumas luzes, algumas cores. Apenas aceite, se sinta bem. Imagine agora na sua frente um grande relógio de ponteiros. Imagine um relógio de ponteiros, onde você vê o ponteiro dos segundos se movendo. O ponteiro dos segundos se movendo e começa a se mover cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Imagine agora o ponteiro dos minutos se movendo, enquanto você se sente tão bem, tão feliz, e o ponteiro dos minutos girando cada vez mais rápido, levando com ele as horas, os ponteiros das horas agora se movendo.
Isso, e nós já estamos na madrugada de segunda-feira, e agora passam os dias, já estamos na terça-feira, na quarta-feira, e agora, muito rápido, esse relógio se movendo, passam as semanas, passam os meses, já estamos em outubro, em novembro, em dezembro, e passam os anos, já estamos agora em 2020, 2021, passam os anos muito rapidamente em 2022. E os ponteiros vão voltando ao normal em 2022. E agora você se vê em 2022. Olha para você como você está. Olha para você feliz. Olha a sua situação atual maravilhosa. Você se sente tão bem em 2022. Olha o que as pessoas falam para você. Imagine, as pessoas te agradecem por sua contribuição. Olha as pessoas que você ama, todas felizes do seu lado, e você se sentindo maravilhosamente bem e feliz. Inspire profundamente, sorrindo. E você de 2022 se sente tão bem, tão feliz, realizado em todas as áreas que você queria. Olhe para você no seu estado desejado de satisfação. Olha que maravilha. E agora, você de 2022 vai receber uma visita. E é a visita de alguém que você estima muito, alguém que você respeita muito, alguém muito importante para você. Pode ser em energia, pode ser que não esteja mais aqui, mas alguém muito importante, alguém que você admira muito. E essa energia vai chegar perto de você e vai ficar tão feliz, tão positivamente feliz, e te abraça, e te beija, e te dá os parabéns. Parabéns, eu sabia que você conseguiria. Parabéns, 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 parabéns. E vocês ficam ali por alguns instantes, sorrindo, sentindo toda essa vibração, toda essa energia de paz, de alegria, de satisfação. E agora você vai receber uma segunda visita. E é a visita de você mesmo de agora. Isso mesmo. Você de agora vai visitar você de 2022 e você também se surpreende, e você também dá os parabéns, e você também agradece, e você também fala, eu sabia que você conseguiria, mas tão rápido assim, me conta, olha quanta gente feliz, olha como você está bem, me conta, como? Como você fez? O que foi que você fez? Me diz agora. Nossa, estou tão feliz. E então, os ponteiros do relógio começam agora a voltar para trás. E você começa a ver como se fosse um filme rebobinando ao contrário, e flashes. E você começa a ver os flashes, enquanto vai voltando os meses de 2022 para trás, 2021, você vai vendo flashes. E cada vez mais claro esses flashes, consciente ou inconscientemente, você vai ver cada decisão que você tomou, você vai ver cada atitude, cada postura, cada pessoa que apareceu na sua vida, tudo de positivo, e também aquilo que foi contribuição, que em algum momento não agradava, mas agora você vê nitidamente que aquilo foi contribuição para você chegar aonde você chegou. 2021, 2020, os ponteiros vão voltando, e os flashes cada vez mais intensos, e você cada vez mais tendo essa percepção de que cada pessoa foi contribuição, cada situação foi contribuição, cada estado que você passou foi contribuição, e agora você se sente tão bem, tão feliz por saber que você é capaz, por saber que você conseguiu, e os relógios vão voltando, os ponteiros vão voltando, 2020, 2019, até que você chega novamente aonde você está agora,
Inspira profundamente, sorrindo, sentindo-se tão bem, tão em paz, tão feliz e tranquilo por saber que você é capaz e já conseguiu realizar o desejo que você quer. Você se sente tão bem, tão em paz. Você começa a se dar os parabéns para você mesmo. E você se abraça, e você sorri. E você se sente na certeza de que já é a sua melhor versão. Sinta-se nessa paz de possibilidades. Agora você já sabe o que precisa fazer, consciente ou inconscientemente. As conexões que você precisa vão se conectar a você. As pessoas, as situações. Todos os movimentos que forem necessários no seu ambiente. Como circunstâncias na sua vida a partir de agora, serão apenas motivos de gratidão, por ser a contribuição que se requer para você ser a transformação que você deseja ser e que o mundo, que o universo requer que você seja. Sorria, sinta-se tranquilo, fique nesse estado pelo tempo que desejar. Gratidão, amor e luz.